E o YouTube não informou que o ministro Alexandre de Moraes era o responsável por isso. Preferiu assumir a culpa, né, pela omissão, não disse nada, então teria de ser o próprio YouTube. Publicou anúncios durante todo esse tempo, né, sem que a OAS recebesse a parte que a que tem direito, né, e isso é que aconteceu. Eu sugiro a você, Paulo, primeiro, boa noite, meu amigo Piotr, nossa chefe, Paula, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Posso te sugerir que você leia a resposta da Revista Oeste? Claro. Porque aí a gente... me dispensa de explicar algumas coisas. Tá, eu vou ler um trecho aqui, a gente até exibe porque quem quiser pode acompanhar também no nosso site. A verdade prevaleceu. A divulgação de mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, assessores e funcionários do TSE provam que o Oeste estava certa. Então, no editorial, eles explicam mais ou menos essa troca de mensagens que nós exibimos aqui no programa anteriormente, com assessores aí do ministro Moraes, e aí nós dizemos o seguinte, aspas, a desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações que aludem a fake news não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro, não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender de publicidade oficial, nem da monetização das redes sociais, garantiu fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. O Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Como temos repetido, a verdade às vezes desmaia, mas não morre. Nosso compromisso é com os leitores e sempre seremos fiéis aos fatos. Nós já dissemos qual é a conversa que eles tiveram sobre nós, ainda não? Não, tá aí na tela, a gente teve essa troca, pediram até para usar criatividade no caso da Oeste. A gente pode até trazer de novo, que eu acho que vale a pena, Augusto, para você comentar. Sim. Perfeito. Pedir para a produção, porque a gente fez aqui a gente colocou numa tela a troca de mensagens entre o juiz assessor Ayrton Vieira e também o perito criminal, o Eduardo Talhaferro. Temos aí, para a gente começar... como é que funcionou ali naquele grupo inquéritos, está aí, ó, em 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte, vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Ele falando com Eduardo Talhaferro. Perfeito. Na sequência, na próxima página aqui. Aí o Eduardo responde, só tem publicações sobre o Oeste, só tem publicações jornalísticas. Não estão falando nada. O que devo fazer? Pede orientação, então, para o Ayrton Vieira. Na sequência, o Ayrton responde, use a sua criatividade. Risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. Essa seria a troca de mensagens, então, revelada pela Folha, Augusto, entre 6 e 7 de dezembro de 2022, envolvendo a publicação da Revista Oeste. Tom arbitrário, debochado, sim. Essa troca de correspondências mostra que primeiro o ministro Alexandre de Moraes escolhe o alvo para depois procurar um crime que não existe, mas será atribuído ao alvo, ao alvejado, e nem assim conseguiu nada nada que incriminasse, mesmo aos olhos dele, a Revista Oeste. Então esse tipo de diálogo vale como condecoração para a revista, que não recuou. Continuamos falando sim, não contornamos nenhum assunto e não tivemos medo. Fizemos comentários ácidos, sempre que necessário, e não contornamos nenhuma das decisões. Todas as que mereceram críticas foram criticadas.
escrevemos as palavras certas, né? Não procuramos eufemismos. Então a revista cumpriu o compromisso assumido com os nossos leitores, nós cumprimos aqui o compromisso com os espectadores e vencemos, apesar do papel desempenhado por essa gente aí e também, no caso, pela plataforma. Nós não conseguíamos saber, né? Os anúncios continuaram sendo publicados. Nós não recebemos nada e não sabíamos do que éramos acusados. Está aí a acusação. Dissemos a verdade. Num momento em que prevalece a mentira, a fábrica de fake news está no Supremo e é liderada, né, ou gerenciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora vejam o deboche. Use a sua criatividade para condenar alguém, todos nós. E aí foi reafirmado aí o que dissemos aqui tantas vezes: dependemos exclusivamente de vocês, dos assinantes. Se não fosse por vocês, a revista estaria fechada. Mas não temos nada a ver com publicidade oficial, não dependemos disso, não dependemos de troca de favores e sobrevivemos porque os assinantes mostraram a mesma coragem que a gente tem o dever de exibir aí diante de casos assim. E continuaremos falando tudo, sobretudo agora em que a farsa começa a ser desmontada. O caso da Oeste mostra que a verdade, né, como repetimos outra vez, a verdade às vezes ela desmaia, às vezes parece até agonizante, mas não morre e volta como está voltando agora. Então é preciso registrar o papel fundamental, a vitória obtida por vocês contra a ditadura do judiciário. Os assinantes impediram, permitiram que a revista sobrevivesse e bem. E para desgosto, desconsolo dos que acham que tudo podem, estamos aqui para comentar agora o pesadelo que eles começam a viver. Isso é conversa entre juízes, um juiz dizendo para o outro funcionário ali que não deveria estar fazendo o que fez, porque é o Alexandre de Moraes pedindo que seja enviado por um outro órgão um texto que ele diz como ele dita o teor do texto, ele finge que recebe uma denúncia do TSE quando foi ele que formulou a denúncia, escolheu o alvo e aí condena. Quer dizer, a lei é ele, que é o ministro que age o tempo todo fora da lei, há 5 anos. Não adianta o Supremo tentar fugir à realidade. O Alexandre de Moraes perdeu as condições indispensáveis para que alguém seja ministro do Supremo Tribunal Federal. 2 exigências são feitas pela Constituição. Primeira, notável ou notório saber jurídico. Pelo livro, que o livro mais, não sei se existem outros, mas o livro que tornou o Alexandre de Moraes conhecido, é um livro com o título Direito Constitucional, ele parecia ter um razoável saber jurídico, pelo menos em relação à Constituição. Agora está claro que o saber que eventualmente tem é usado para que ele faça o contrário. Mostra que ele desrespeita as leis que conhece. Com esse comportamento, ele não atende mais, depois de ter feito isso, não atende mais à segunda exigência constitucional. Só pode ser ministro do Supremo alguém que tenha reputação ilibada. Se era ilibada, deixou de ser agora.
porque não pode agir assim alguém e continuar a merecer o respeito de quem realmente preza o cumprimento das leis e a obediência à justiça. O Supremo, pela conversa, já falamos alguma coisa na reunião de hoje? Não, Augusto, ainda não. Então é outro assunto, eu não vou entrar nesse agora. Mas eu lembro aqui, repito o que disse ontem, o Supremo deveria tomar a iniciativa de livrar-se do problema que tem, já que não há mais condições para que o Alexandre de Moraes continue a ser ministro. O Supremo deveria livrar-se disso para salvar a instituição, porque outras instituições terão de agir. Perdeu o direito de julgar qualquer caso o ministro Alexandre de Moraes. Ele está tentando agir como se nada tivesse acontecido. Aconteceu sim, e está apenas em seu começo, o maior escândalo judicial que eu já testemunhei em toda a minha vida. Antes mesmo de ser jornalista, eu estou contando essa temporada, né, essa minha passagem pela terra, e eu não vi nada disso, nada parecido. E isso não vai ficar impune. Eu acuso o ministro Alexandre de Moraes de ter fabricado provas para condenar pessoas enquadradas em algum inquérito nos quais ele figura como juiz, promotor e vítima, além de julgador dos recursos apresentados pelas vítimas, que são as pessoas que ele trata como réus.